Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor para todos. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais um quadro Estudando Juntos. Você que chegou por aqui pela primeira vez, que ainda não é cadastrado, faça aí, se cadastre, acione o sininho para que a cada programação você venha estar junto conosco a refletir na palavra de Deus. Estamos aqui dentro do... Deixa eu ver se aparece aqui, né? Isso, quadro Estudando Junto. O tema central deste primeiro trimestre, né, 2026, é o Deus único, revelado em três pessoas eternas. E o tema é o que estava aí, né? O Deus Pai. Claro que aqui não é Deus, mas na representação deste ancião, né? Apenas a figura, né? Daquele que é sobre todos, tá bom? Deus não é Deus é espírito, né? Não existe imagem, não existe forma, né? Aqui é só uma representatividade, né, de um quadro para o tema. Porém, é bom deixar bem claro isso aqui já de antemão, tá bom? Vamos estar orando então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão aos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar junto. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui diante de mais uma lição dominical, pela qual pedimos, Senhor, a tua bênção durante todo esse período que estaremos aqui conhecendo este conteúdo. Faz isso, Pai, nossas vidas é que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? O textuário diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. C. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Mateus 11, 25, 27, João 14, 6 a 11. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus, João 14, 6 a 11: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao mesmo por causa das mesmas obras. Então Deus, ainda que sendo Espírito, ele se fez carne, habitou entre nós na pessoa bendita do seu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E conhecemos a Deus o Pai pela fé em Jesus Cristo. E passamos a conhecer no íntimo, quando o próprio Espírito Santo administra no nosso coração que somos filhos de Deus. Então, o Pai, ele é conhecido através das suas obras. E ele é conhecido no seu clímax através do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai, não falou vai, vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é a revelação, né, máxima, né, do Pai. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, substâncias e distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelo seu nome, pelos seus atributos, pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Senhor Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Segundo, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé, está falando aqui da Assembleia de Deus, professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem é o Filho, é gerado e de quem o Espírito procede. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou a palavra criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho a realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Porque ele disse, né, o Senhor Jesus, certa feita aos discípulos, que o Pai enviaria a promessa, que viria do Pai, que é o Espírito Santo.
consolador, ensinador. Conforme o credo de Atanásio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e co-iguais em essência. Segundo o Pai revelado em Cristo, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios, sopos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esse vocábulo caracteriza os fariseus e os escribas, que se vangloriam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que o mistério do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Então, logo, Deus ele não vai se revelar como Pai àqueles que se declaram ser filho de Deus, porém não há qualquer sentimento de humildade, de humilhação, de reconhecer a sua estrutura e se humilhar diante dele. E passar a conhecê-lo em verdade, numa comunhão em espírito com o Pai. Então, logo, se eu digo que Deus é meu Pai, somente de palavra, isso não é a razão que Deus vai se revelar, mas sim aqueles que reconhecem, né, que somente são filhos de Deus por conta da manifestação pela fé em Cristo Jesus, da revelação e da iluminação do Espírito Santo com respeito à pessoa do Pai, com respeito à afetuosidade de Deus como Pai, pela certeza de que em todo o tempo Ele tem sido Pai em nossas vidas, cuidando conosco, antes da graça em misericórdia e depois da graça, continua sendo em misericórdia, mas em verdade, em graça. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Pai se faz conhecer pelo Filho. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho, olha só, o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, olha aí. O único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida, e fadada ao erro e até mesmo à idolatria. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Felipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, olha aí. Ou seja, conhecemos o Pai em pessoa pela revelação do seu Filho, Jesus Cristo. O que haveremos de o ver como Ele é, quando da sua vinda e temos esse encontro com o Senhor nas nuvens. Diz o apóstolo João que nós o veremos como Ele é e o seremos de igual modo como também Ele é. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Por último, a pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade, elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir.
Eternidade, Deus não tem começo nem fim e não está limitado pelo tempo. Imutabilidade, Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Onipotência, Deus é todo poderoso, nada pode frustrar o seu desígnio. Onisciência, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Por isso que nós passamos diante dessa realidade, de conhecer essa verdade, em saber pela fé da presciência de Deus. Por isso que o Senhor diz em Efésios 1:4 que Ele tinha preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo, antes de houvesse sido criado qualquer parte dessa existência humana. E antes disso Ele preparou o Cordeiro. Por quê? Porque pela sua onisciência, que Ele concede a presciência, porque Deus não é pego de surpresa, Ele sabia dar toda a derrocada que ia acontecer ali no Jardim do Éden, mas ainda assim, Ele não desistiu nem de mim, muito menos de você. A onipresença, Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Esses atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Pelos seus atributos, nós já deveria gerar em nós o temor e o temor a Deus. Segundo, atributos comunicáveis do Pai são qualidade divina que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Reflete o aspecto do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo, e chama seu Filho a ser santo em toda maneira de viver. Amor, Deus é amor, em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Fidelidade, Deus é sempre fiel. Também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo o tempo. Somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Os nomes que revelam o Pai. O nome de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtude. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela Deus como todo-poderoso. Adonai e o grego Kyrios, manifestam sua autoridade como Senhor. O tetagrama pessoal Yahvé, revelado como eu sou o que sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esse nome divino identifica a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Concluindo, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o verdadeiro Deus, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Este é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Pois o mesmo Senhor disse, João 17,3, aquele que conhece a Deus, como conhece aquele que o enviou, esse tem a vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos ao Pai perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esse período que aqui passamos a conhecer, Senhor, na sua maior proporção, apenas o conteúdo da lição, o que é o propósito, Senhor, primário, Senhor, e majoritário de cada um desses quadros de escola dominical. Porém, muitas vezes, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos dá a comentarmos, a refletirmos um pouco durante esse período que conhecemos o conteúdo, que não de muito tempo ou
de uma proporção relativa, foi o que aconteceu nesse momento e nesse quadro, Senhor, onde apenas tivemos um contato com conteúdos. Conhecimento esse que nos concede o entendimento, Pai, que tem que nos gerar o temor e o tremor com respeito à revelação do Senhor, como Deus que não é só Deus, não é só Senhor, não é só o Todo-Poderoso, mas também aprove a se revelar para cada um de nós como Pai, e assim o Senhor quer ser para cada um de nós. Para tanto, e para, Senhor, concretizar esta vontade, o Senhor nos enviou teu Santo Filho Jesus Cristo, Deus conosco, para que por ele o Senhor viesse a ser revelado aos nossos corações. Nos ajuda a compreender cada vez mais esses mistérios, ó Pai, e cada vez mais valorizarmos. Faz isso, Senhor, que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.